sejam bem-vindos, cara, a essa aula de hoje, que eu vou falar exatamente dos 4 pilares que vão mudar definitivamente seus treinos. É preparação física para o Sandar. Então, nessa aula, eu quero que você saia daqui entendendo exatamente o que são esses 4 pilares, como é que você pode usar esses 4 pilares aí, se adequando à sua realidade, fazendo na sua academia, de forma simples, prática e aplicável. Então, vamos lá que eu quero mostrar para você exatamente o que são esses 4 pilares. Olha só, nessa aula eu vou adicionar um passo a passo simples e prático, certo? Vocês vão aprender de uma vez por todas a montar um treino de Sandar de alto rendimento. Cara, quando eu falo de Sandar de alto rendimento, o que a gente tem? Por muito tempo, eu peguei literaturas, certo? E tentei traduzir essas literaturas. E o que eu quero agora é pegar essa literatura e traduzir para o Sandar de forma clara. Você não precisa ser um preparador físico, você não precisa ser um profissional de educação física, tá bom? O que eu vou te ensinar aqui, você consegue colocar em prática. E se você já é um professor de educação física, um preparador físico, cara, isso ainda vai enriquecer mais. Você vai conseguir absorver muito mais do que a pessoa que está aqui que não é da formação. Mas eu quero que isso seja um conteúdo muito rico, tanto para você que já é um profissional de educação física, assim como eu, assim como você que é um professor, que é um técnico, mas que, por sua vez, não fez uma formação em educação física. O que eu vou ensinar aqui, ele serve tanto para o profissional, quanto para o atleta, quanto para o técnico. Por isso que a gente vai conceituar algumas coisas antes. Eu vou te mostrar como usar isso no Sandar, certo? Resistência, força, velocidade e flexibilidade. Cara, esses são os 4 pilares que eu quero trazer para você aqui. Essas 4 coisas vão te dar um entendimento do que como você pode montar. Muito se fala sobre resistência, né? E essa resistência, que resistência é essa? Né? Como é que funciona essa resistência? Existem alguns tipos de resistência, de força, velocidade, flexibilidade. Eu treino flexibilidades antes ou depois dos treinos. Qual que é a diferença de flexibilidade e alongamento? Existe algumas velocidades, velocidade de reação, velocidade de execução. Cara, como é que funciona isso? Então, eu quero conceituar esses 4 pilares. Cara, no final da aula, você vai entender como usar isso no Sandar. Exatamente. Resistência, força, velocidade e flexibilidade é o que eu quero te trazer hoje aqui de conceito, te explicar. Agora anota, tá bom? Quando eu for explicar exatamente cada conceito desse, você precisa estar ligadão aí e anotando tudo. Como montar os seus treinos? Quais são os exercícios, então, de força, de flexibilidade, de resistência? Quais são esses treinos? Como é que eu posso trazer? Será que esse treino é só o treino lá da musculação? Que treino é esse, né? Qual que é o intervalo que eu devo dar exatamente para cada treino? E qual que é o tempo de execução e de duração de cada treino, de cada período? Será que eu estou no período básico, no competitivo? Eu estou num período específico? Eu estou no período de transição? Cara, eu vou conceituar isso para vocês. Você vai ver que no final, meu Deus, que coisa simples. Eu vou trazer para você isso muito, mas precisa disso, tá bom? Precisa ter esses conceitos para que você possa entender e dar os próximos passos. É um método, gente, aplicável à realidade. O que eu vou trazer para vocês aqui não é uma teoria retirada de um livro. É o resultado de anos de estudo, treinos e competição em mais de 15 países. Cara, eu sou profissional de educação física, já fiz 3 especializações na área, treinamento esportivo, fisiologia, alto rendimento. Então, assim, é um compilado de tudo isso. Ao mesmo tempo que eu fui lá para a teoria, que eu estudei, que eu fui professor, que eu fui treinador, cara, eu sou atleta, né? Ainda sou atleta. Já rodei mais de 15 países. E quando eu falo esses 15 países aí, não é para ficar me gabando, não. É porque eu vi em cada país desse aí um jeitinho diferente, sabe? E eu acho que aqui nessa metodologia tem uma pintada de um pouquinho de cada, assim, para te levar a isso, para que você possa ter isso aí nos seus treinos. Você não dependa, sabe, só de ter que viajar, de fazer outras coisas. Cara, é um conteúdo fácil, prático, aplicável. Só precisa você querer. Você precisa ter um atleta, né? Tem que ter um atleta, ou você ser o próprio. Galera, definitivamente esse conteúdo vale ouro, né? Eu nunca dividi, e é verdade, cara. Pela primeira vez eu estou dividindo esse conteúdo, tá bom? Eu nunca dividi esse conteúdo com ninguém. E vocês estão recebendo em primeira mão. Claro que é desafiador, é uma terça-feira de carnaval, mas vale a pena. Se você honrou e resolveu ficar aqui comigo, brother, porque você está interessado, então
faz a diferença você receber esse conteúdo aqui. Cara, olha só. Promessa, tá bom? Promessa. Então, vamos fazer já um compromisso aqui. Eu e você. No final dessa aula, você tem que ser capaz de montar um treino de alto rendimento para competições nacionais e internacionais. Até cobrar por isso, caso você tenha interesse. Cara, se você é um profissional de educação física e não cobra por isso, você pode começar a cobrar. Se você já é um técnico e entender exatamente o que eu vou te falar aqui e colocar em prática, mas, ó, cara, não adianta você anotar isso aqui e não testar. O que eu vou te entregar no final dessa aula aqui, você tem que imediatamente colocar no campo de batalha. Imediatamente levar para o teste. Para a galera botar a camisa para suar, tá? E se você não tem ninguém, você ser autodidata. Você ser o seu próprio treinador. Eu recomendo que você arrume um, tá bom? Você pegue alguém para puxar sua orelha. É importante a gente ter alguém puxando a orelha. Pergunta como é que eu sei disso. Se eu não tiver alguém do meu lado ali puxando a orelha, eu acabo acomodando, cara, tá? Então, tudo isso eu estou revendo no meu planejamento da temporada desse ano. Então, fique esperto, porque esse é meu compromisso contigo. Mas aí, brother, você não pode ficar aí perdendo tempo. Foca aqui na aula. Caneta na mão, chegou nos conceitos, anota, depois olha para a pergunta. Agora, meu parceiro, agora é o seguinte. Antes de eu te mostrar exatamente o que é esse método, eu preciso te contar como é que eu cheguei nele. Eu quero te explicar por que eu resolvi fazer isso e compartilhar isso com vocês. Porque, irmão, isso dá trabalho. Eu gastei muito dinheiro, gastei muito tempo. E por que eu estou compartilhando isso com você? Por que eu estou trazendo isso para cá? Por que eu estou abrindo mão de estar fazendo outras coisas, estar com a minha família, estar treinando e estou aqui compartilhando esse conteúdo? Tá? Então, eu quero te contar o porquê eu cheguei nisso aqui. É muito importante que você saiba para fazer sentido para você essa metodologia. E, cara, talvez você já saiba, mas assim, quem é esse cara que está do outro lado, né? Quem que é Daniel Dionísio? E a realidade, cara, é que eu sou pai de 3 filhos, sou casado, pai de 3 filhos, sou empresário, sou presidente de uma federação, tenho o projeto Sandar na Veia que roda aí, e esse projeto ele visa ajudar praticantes de sandá a evoluir sua técnica sem que eles tenham que viajar o mundo assim como eu fiz. Então, o cara de casa, o cara pode receber uma informação, cara, seja pelos meus conteúdos gratuitos que eu ofereço diariamente no Instagram, no Facebook, no YouTube, seja por meio dos meus cursos online pagos, onde eu tenho um acompanhamento lado a lado, seja por meio dos meus workshops presenciais que rodam o Brasil hoje. Então, na realidade, a minha missão hoje é essa, ajudar praticantes de sandá a evoluir esse seu nível técnico sem que eles tenham que viajar o mundo assim como eu fiz. Então, por isso que nesse momento eu estou compartilhando isso com você. Por isso que nesse momento eu divido diariamente nas minhas redes sociais coisas sobre o sandá relacionadas a tudo isso. Então, esse cara sou eu, Daniel Dionísio, que está aqui dividindo com você, né? E, cara, lá atrás, né? Hoje você deve olhar e falar, é fácil, né? O cara já foi campeão disso, campeão daquilo, ele falar. Cara, na realidade, nem sempre foi assim, né? Nem sempre eu fui campeão, nem sempre eu fui reconhecido, nem sempre eu fui uma pessoa que ajudava outros sandazeiros. Então, cara, eu preciso falar disso aqui para que a gente possa continuar com essa aula e você fazer sentido para você. Há um tempo atrás, cara, sei lá, talvez 5, 6 anos, eu comecei a competir, só para você ter uma ideia, eu comecei a competir, eu tinha 17 anos de idade. Hoje eu estou com 38 anos de idade. Comecei a competir com 17, competi ali na categoria até 70 quilos. Eu lutei muito Coxu. Talvez quem esteja do outro lado já lutou isso também. Então, por muito tempo eu lutei Coxu e depois eu comecei a entrar no sandá. Enfim, só em 2010, não, 2007, né, eu entro na seleção brasileira. 2007, quando foi, eu fiquei de 2007, só em 2010, cara, eu virei titular da seleção brasileira. Então, quer dizer, eu entrei na seleção brasileira em 2007, só 2010, 3 anos depois, eu virei titular. E aí, de lá para cá, eu represento o Brasil e já viajei em mais de 15 países, rodei tudo aí, ganhei muita coisa, ganhei muita experiência também. Mas, na realidade, nem sempre foi assim. Teve um tempo, cara, que meu professor já não tinha tempo para me treinar, né? E eu tive que lidar com isso, né? Porque isso é a realidade de muitos professores, né? Ser atleta, cara, é uma jornada solitária. Muitas vezes
você não vai ter alguém para puxar o seu treino. O seu professor, ele te dá aula um horário, mas outro horário ele tem que trabalhar com outras coisas, porque ele dá para o hobby, o Sandá não sustenta ele ali com as suas despesas, isso é normal, é muito comum. E aí, às vezes, você começa a estudar, você começa a trabalhar, você já não consegue ir mais naquele treino do seu professor de segunda, quarta e sexta à noite, ou de manhã, enfim. Você já não consegue ir naquele treino de sábado à tarde que você ia porque você arrumou um novo emprego. Cara, é muito ruim essa jornada, né? De você começar a ficar longe do seu professor, porque você tem que lidar com isso, e aí você tem que começar a treinar com outras pessoas, você tem que buscar outros lugares. E nesses lugares, às vezes, você vai chegar, o cara quer que você represente a escola, seu professor fica com ciúmes, você não quer magoar seu professor, mas você sabe que se você continuar lá, você já não vai render tanto, porque lá a galera já não quer competir no alto rendimento, você está em outro nível. Cara, lidar com tudo isso é muito louco, porque você fica sob uma pressão de você não saber exatamente o que vai fazer, sabe? E o professor, por sua vez, fica magoado, sem querer entender o aluno, sem querer conversar com o aluno, enfim. Acho que a falta de conversa ali faz com que a gente se distancie do nosso professor quando a gente entra em uma vibe que ele não está. Se ele é um cara atuante, se é um cara que participa de eventos, está tudo bem. Mas às vezes não é isso que ele quer. Às vezes ele só quer dar aula dele, mas assim, você foi um destaque, você mudou a cara disso e você começou a competir, né? Então, assim, cara, quando ele não tinha mais tempo, isso foi um problema para mim. E eu tive que me virar com isso. Talvez isso faça sentido para outras pessoas, não sei. Mas comigo foi assim. Cara, e como é que eu me sentia nessa jornada solitária, né? Cara, eu me sentia mal. Eu me sentia mal. Porque eu vou te falar que, assim, por mais que eu não tivesse do lado do meu professor, cara, eu honrava ele sempre. Às vezes eu chegava num lugar, o cara falava assim, bicho, você vem treinar com a gente aqui, vai ser melhor para você, você vai aprender isso, vai aprender aquilo, vai ser mais fácil conseguir uma vaga no evento, representa a minha escola, vem para cá. Cara, você começa a ser assediado, né? Sabe aquela coisa? É filho feio e não tem dono, né? Que falam. Mas filho bonito todo mundo quer. Então, assim, depois que você entra, né, em um certo grau de maturidade como atleta, sabe? Todo mundo quer representar, todo mundo quer te treinar, todo mundo quer te levar. Mas o teu professor que fez aquela base, aquele cara que te pegou lá atrás e fez o feijão com arroz, que tem que ser honrado, né? E muitas vezes ele se perde no processo. Então, cara, eu me sentia muito mal, porque eu sabia que aquilo dificultava a minha caminhada para frente. Então, meu irmão, é o seguinte, cara, passar por essa fase é muito ruim, sacou? Isso gera vários conflitos hoje, é normal. Eu conheço vários amigos que também passaram por isso, sabe? De chegar na fase, pô, Dionísio, tá difícil treinar lá na academia porque meu professor tá chateado, se eu chego com uma coisa nova ele não quer aceitar, enfim. Isso gera, cara, um mal-estar, que eu sei bem como é que é isso, sacou? E na realidade que não deveria ser assim, né, cara? Não deveria ser assim. Chegou uma fase que eu fiquei, cara, muito confuso. Eu já estava na seleção brasileira, eu já era um profissional de educação física, eu era um cara especialista em treinamento esportivo, eu já sabia tudo que precisava ser feito. Eu falei, cara, por que eu não consigo fazer isso comigo? Por que eu não consigo? Cara, pô, eu já sou um campeão, eu já sou um cara carimbado, sacou? Eu já sou um cara que entende do que eu estou fazendo, eu sou um profissional da área. Por que as coisas não acontecem para mim, brother? Por que eu chego lá no campeonato e fico com dificuldade? Então, assim, cara, mapear tudo isso fez com que eu ganhasse um entendimento diferenciado, brother. Sabe? Entender exatamente cada dificuldade do atleta, do professor, e essa relação, e é disso que eu falo hoje, eu falo da relação do Sandá, não das pessoas. Porque falar das pessoas gera confusão, né? Geram discórdias. Então, assim, quando o cara vem falar comigo, eu falei, irmão, fala do Sandá e o papo é reto. Então, por muito tempo, cara, eu ia lutar e falava, saía do lutar e falava, cara, eu fiz tudo certo. Eu treinei tantas horas por dia, eu fiz a dieta, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Por que eu não ganhei essa luta? O que faltou? Eu treinei tanto e acabava o primeiro round, eu saía morrendo no gás. Falava, cara, como é que pode? Mal começou, já estou cansado. Então é muito louco isso, né? Você entender que por mais que você treine, parece que o treino não faz efeito na hora da luta. Parece que o que você treinou sumiu tudo ali. E aí eu comecei a me perguntar, cara, o que está acontecendo? Será que eu estou treinando errado? E aí você começa, cara, a refletir que quantidade não é qualidade. E treino errado é perca de tempo. Sacou?
Talvez, acho que perca de tempo seja muito forte, né? Porque eu acho que independente do que a gente faça, a gente aprende sempre quando está treinando. Mas, cara, quando você está treinando a coisa certa, na hora certa, muda, tá bom? Então, às vezes, mas treinar rápido, treinar tantas séries, treinar tanto tempo, isso não é bom, Dionísio? É bom, cara, mas será que isso está na hora certa? E é isso que eu quero te mostrar hoje. Qual que é a hora certa de treinar aqueles 4 pilares, né? Força, resistência, velocidade, flexibilidade. Qual que é a hora certa? Eu sempre tenho que treinar os 4, e é isso, meu amigo. É isso que eu quero te mostrar aqui, sacou? Porque a partir do momento, cara, que eu comecei a ir para a China, a viajar, sacou? Voltar para o Brasil, eu testei muita coisa, sacou? E aí, meu amigo, vou te falar, foram vários anos de erros e acertos até chegar nisso que eu vou te mostrar hoje, sacou? Isso não é um livro que eu li final de semana, pô. Não é um livrinho que eu li de fisiologia, treinamento esportivo. Não é sobre isso, amigo. É sobre um compilado de coisas, sacou? Foi muita relação. Por isso que eu quero que você valorize isso. Você anote tudo que eu vou te falar hoje aqui. Porque isso, brother, vai fazer a diferença. Se você for espertinho, não precisa ser muito não, viu? Só precisa entender os conceitos. Aí você aplica isso da forma que você quiser, quando você quiser, é teu. Esse conteúdo é teu, eu tô te dando. Cara, e a verdade, brother, que a galera fica perguntando, né? Dionísio, mas por que você faz isso, né? Porque, cara, na moral, precisar disso eu não preciso, certo? Hoje o Sandá, cara, é definitivamente um hobby para mim. É um estilo de vida, sacou? Eu criei a tribo de sandazeiros. Falar sandazeiro para mim, eu hoje ando na rua, cara, pode ser qualquer pessoa que não seja do Kung Fu nem do Sandá. Já olha para mim, fala aí, sandazeiro, lá vem um sandazeiro. Cara, porque é isso? Eu falo tanto desse negócio diariamente. Os meus filhos brincam comigo. Sacou? Eu abro o celular para fazer um stories e eles falam assim, fala sandazeiro. Então, assim, virou uma coisa natural. Mas acredite, se eu tivesse que escolher uma coisa para ganhar dinheiro, cara, não seria o Sandar definitivamente, certo? Eu tenho uma empresa hoje em Brasília, especializada em pessoas que não gostam de academia. É uma empresa, cara, que eu estou muito feliz com ela, com os resultados dela. Hoje eu sou presidente de uma federação. É outra coisa que eu faço para desempenhar o esporte, tá bom? A gente já fez grandes feitos, mas é a realidade, cara, que o Sandar é de fato para mim um hobby. Eu gosto de fazer isso, eu me sinto feliz. Não é à toa que eu estou aqui com vocês agora, nessa exata data, nesse exato momento, compartilhando um conteúdo como esse. Certo? Então, definitivamente, cara, eu não preciso do Sandar hoje para viver financeiramente, graças a Deus. Apesar de hoje eu ensinar muitas pessoas que assim querem viver financeiramente do Sandar, a darem aulas mais profissionais, a encontrar novos mercados para isso. Porque o mundo da luta está em crescimento. Mas aí hoje, cara, eu ganho dinheiro com minhas consultorias, com os meus cursos, com coisas, com pessoas que, cara, não necessariamente são do Sandar, mas que pegam esse mindset de empresário. Cara, o Sandar me deu essa vivência de lutador. Cara, isso, se você pegar, galera, se você pegar os conceitos aí das artes marciais das lutas, vocês vão ver que isso vai fazer uma diferença gigante para você, tá? Agora, olha só, antes de eu falar para você exatamente, cara, o que você deve fazer para fazer as suas aulas funcionarem, os seus treinos darem certo, eu preciso te falar uma coisa. O que você não deve fazer se você quiser fazer um campeão? Se você quer ser um campeão, o que você não deve fazer, cara, em hipótese alguma. Vou até ficar maior aqui, porque isso aqui vale a pena, tá? Cara, treinar forte todos os dias. Não é isso que vai fazer você ser campeão, tá? Se você treinar forte todo dia, não é isso. O caminho não é esse. Sair machucado dos treinos, o caminho não é esse. Se tu tá fazendo isso, se cuida. Cara, se você separa dias para treinar, chutes, socos e quedas, também não é isso que vai fazer você ser campeão e fazer um bom planejamento. Cara, se você acha que a preparação física é apenas um crossfit, a musculação ou similares, eu preciso te falar, preparação física para o Sandar não é isso, tá bom? Isso pode fazer parte, mas se você acha que você foi para o crossfit e está fazendo sua preparação física, cara, não é isso. Uma coisa muito importante, a gente que é brasileiro, a gente tem força de vontade. A gente fica sempre, né? Pô, ralei por isso. É importante você ter uma coisa para te fortalecer. Mas acreditar que só a força de vontade é suficiente para ser campeão, brother, definitivamente você não está no caminho certo. Tá? Então,
antes de eu te falar exatamente o que você deve fazer e aprender para formar um campeão, montar planilhas de treino que façam novos campeões, anota isso. O que eu não devo fazer. Daqui para frente, a caneta tem que estar arrochada, brother. Você tem que estar esperto no que eu estou falando. Anota, porque depois você não vai lembrar. E não vai ter o do seu lado aí. Tá bom? Então, vamos lá. O que você não deve fazer. Anote, tira foto do seu celular, printa a tela aí. Treinar forte todos os dias. Sair machucado dos treinos. Separar dias para treinar separadamente chutes, socos e quedas. Achar que a preparação física é apenas crossfit, musculação ou similares. Eu fui correr hoje, fiz minha preparação física. Não é só isso. Isso pode fazer parte, só que tem que estar estruturado e planejado. Acreditar, cara, eu sou um pobre coitado, eu moro aqui, ralei pra caramba, eu vou ganhar acho que todo mundo mesmo, porque eu sou trabalhador, porque eu sou ralador. Olha só, galera, para a gente começar com alguns conceitos, eu vou falar do primeiro pilar, que é resistência, tá? Anotem aí esse pilar de resistência. Cara, resistência é a capacidade que nos permite suportar um esforço físico durante o maior tempo possível com um elevado grau de eficiência. Tá? Isso aqui é um conceito simples e prático, tá bom? Para que você entenda o papel sobre resistência. Então, cara, olha só, toda vez, coisa importante, toda vez que você estiver treinando alguma capacidade física, inclusive essa que é resistência, qual que é a hora certa de interromper? Quando não tem mais eficácia no movimento, tá bom? Então, se você está treinando resistência com o cara e ele está fazendo uma sequência, a partir do momento que aquela sequência já não está eficiente, está na hora de interromper. Ela precisa estar eficiente, tá bom? Então, resistência é a capacidade que permite suportar o esforço físico durante o maior tempo possível, em grau de eficácia. Eficácia, o cara precisa estar no padrão bom. Mas, se liga só que eu tenho mais coisas para falar sobre eficiência. Conceito 1 é esse. Aqui, cara, eu tenho 2 tipos de resistência, certo? Resistência aeróbica. Então, se você já é da área aí, você já estudou em educação física, você sabe muito bem o que é isso. E resistência anaeróbica. Cara, resistência aeróbica é todo estímulo contínuo de 3 minutos até 2 horas. Esse é o conceito básico, tá bom? Básico. Pega isso. De 3 minutos a 2 horas. A gente tem alguma coisa no Sandá que dura 2 horas? A gente tem alguma coisa que dure 1 hora? Né? Nossos rounds, eles são de 2 minutos contínuos. Certo? Só que o round ele pode se estender a 3 minutos ou mais. Porque lembra, toda vez que tem um intervalo na luta, o cronômetro é parado. Se você marcar no seu cronômetro fora, deixar ele direto, você vai ver que às vezes o round pode durar mais de 3 minutos, tá? E aí a gente tem um intervalo, né? Então, do início da luta até o final da luta, qual que é o tempo que eu tenho, tá? Qual que é o tempo que eu tenho desde a hora da preparação até a hora que eu vou lutar? Sabe a hora que o campeonato chama o cara lá para trás? É 1 hora, são 2 horas? Será que entre a preparação física não, desculpa, entre o aquecimento e a luta, quanto tempo que eu tenho aí? Vai gravando isso, tá bom? Resistência aeróbica. E aí eu venho numa coisa que é resistência anaeróbica, que são os estímulos, olha só, de 3 a 90 segundos, tá? Tendo uma primeira fase de 3 a 10 e uma outra fase de 11 a 90 segundos. Grava isso, brother. Por que você tem que gravar isso aqui? Porque daqui a pouco isso vai fazer sentido porque eu vou falar lá na frente, tá? Primeira coisa que eu quero que você anote aí, primeira não, que você anotou algumas coisas, né? Eu deveria ter falado isso lá no início da aula. Você, como preparador físico, tá bom? Você vai esquecer quantidades e repetições, tá? Você vai trabalhar com tempo. 10, 3 segundos, 10 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos. Cara, o seu negócio agora é tempo. Tempo e descanso, tá? Você precisa ter um cronômetro, você precisa ter um apito. Compra um apito se tu não tem, mas cronômetro e apito você tem que ter. Porque tu vai controlar os seus treinos a partir de hoje, se você quiser fazer o que eu vou te ensinar aqui, pelo tempo,
tá bom? Tempo de execução, tempo de reação, tempo de deslocamento, tempo, tá? Lembra que essa aula aqui é para o atleta de alto rendimento. Não é sobre o cara que está aprendendo, tá bom? Não é sobre aquele cara de segunda, quarta e sexta que você está ensinando. É o cara que você escolheu treinar ele. É o cara que está já com nível, já passou pelos fundamentos, já passou por essa fase aí. Ele agora quer ser atleta, tá? Então anota esses tempos. Resistência aeróbica, anota o tempo aí. E resistência anaeróbica. Quais são os tempos? Isso vai te fazer falta lá na frente. Aí eu venho para o terceiro pilar, certo? Qual que é o terceiro pilar? Força. E dentro de força, eu tenho três tipos de força, tá bom? Eu tenho força máxima, eu tenho resistência de força e eu tenho uma coisa que chama força explosiva ou força de velocidade ou potência, tá? Então, só para você entender dentro de força aqui, o que seria uma força máxima, tá? Força máxima, sei lá, você lá na musculação, quando você pega o teu supino lá e faz um exercício com carga maior, sabe? Você consegue fazer uma, duas, no máximo 3 repetições com aquela carga. Aquilo é a tua força máxima. Ou no leg press, ou no agachamento. Cara, é um movimento único com o máximo de força que eu tenho. Se eu colocar isso, de repente, um chute, qual o chute máximo que eu consigo dar no colete? Qual que é a força máxima que eu consigo dar no saco de pancada? Quanto eu consigo, qual o peso do cara que eu consigo pegar e levantar? Sabe, ali no single leg, no double leg. É uma força única, um único movimento com a maior carga possível. Isso é força máxima. É quanto eu consigo produzir de força. Muito importante isso, tá bom? Resistência de força. O que é essa resistência de força? Vou jogar para o sandá, tá bom? Se eu jogo para musculação ali ou para um crossfit da vida, é a quantidade de vezes que você consegue ficar ali empurrando, certo? Quanto que eu consigo ficar ali empurrando o leg press, o supino, por um tempo determinado, sem perder a técnica? É uma resistência de força. Quer ver uma resistência de força que a gente tem, por exemplo, no sandá, muito, no clinch, né? Quando você está clinchado ali com o cara, você está usando muita resistência de força. Quando o cara tenta te lançar fora do Leitai e você resiste para não sair, fica aquele empurra-empurra, é resistência de força. Quando o cara tenta te derrubar e você faz força para não cair, é resistência de força. Tá? Então, voltando para o sandá, resistência de força seria esses exemplos. Tá bom? Então, força máxima, o único movimento com a maior carga possível que eu tenho, ou com a maior força, independente da velocidade. Tá? Resistência de força é quanto eu consigo resistir em um movimento. Certo? E aí, a gente tem a força explosiva. Tá? A força explosiva, ou velocidade, ou potência, isso que a gente usa bastante, né? A gente usa todos esses, né? Mas esse aqui, cara, que é o quanto rápido eu consigo ser e veloz, sabe? É a força mais a velocidade. Na força máxima, eu estou preocupado só com a força, não com a velocidade. Aqui, na força explosiva, ou na força de velocidade, ou potência, eu prefiro chamar de potência, é o quanto de força eu consigo fazer na maior velocidade. O quanto de força eu consigo fazer na maior velocidade, eu tenho potência. Bacana? Anotaram aí as diferenças de um para o outro? Anotaram? Se liga, tá? E aí eu venho aqui, na realidade, com o meu terceiro pilar, não é o quarto, né? Aquele é o segundo. São para velocidade, né? Velocidade, cara, eu sempre falo, né? O que faz a diferença do chute e do sandá é a velocidade. A velocidade, cara, a gente tem 3 tipos de velocidade, né? Ser mais rápido, ser mais rápido. Cara, você vai ser mais rápido, você vai atingir o colete do cara mais rápido, você vai responder mais rápido, você vai dar uma sequência mais rápido. Só que isso parece que é tudo igual, né? Quando eu falo assim, responde mais rápido pro cara, tá faltando tempo de resposta. Cara, tempo de resposta tá aí para você. Isso, tecnicamente, chama velocidade de reação. Sabe aquela coisa que a gente chama de reflexo? É tipo isso, sacou? Só que, na realidade, não é reflexo, é o tempo que você reage a algum movimento. É o tempo que ele reage quando ele vê um colete aberto, é o tempo que ele reage quando vê uma guarda baixa, é o tempo que ele reage
quando o cara dá um mole numa queda. É velocidade de reação. É o quanto eu consigo reagir a um estímulo. Ah, o cara apitou, beleza. O corner deu um comando. Sei lá qual que é o comando, tá bom? Aí você tem um comando lá com o seu atleta. Cara, ele ouviu aquilo, ele reage. Velocidade de reação é isso. É você esperar alguma coisa para você reagir. É esperar ele atacar para contra-atacar. É esperar ele baixar a guarda para atacar. Isso é velocidade de reação. Isso precisa ser treinado separadamente. Às vezes, o cara tem uma velocidade de reação rápida, mas não tem uma velocidade de repetição. Ou não tem uma de execução. Tá? Então, eu vou explicar aqui detalhadamente essas três, porque isso faz a diferença para você montar o seu treino e saber exatamente que hora você está treinando e o que você está treinando. Lembra, não é treinar forte por treinar. Não é botar lá tantos rounds por colocar. É saber exatamente qual que é esse round que você está fazendo. O que eu estou querendo melhorar com esse treino? O que eu vim buscar nesse treino? Será que o que eu estou fazendo é exatamente o que eu me propus a fazer? Sacou? Então, vamos lá. Olha só. Aqui em cima, velocidade de reação, acho que ficou claro, né? Tempo de resposta, tá? Tempo de resposta. Velocidade de repetição, cara, é a velocidade de uma sequência, tá? Aí não é só um único movimento, tá? Então, a velocidade de reação, eu preciso de um estímulo para reagir. Chute no colete, o cara chutou, devolvi no colete, o cara chutou na coxa, devolvi na cabeça, o cara tentou entrar uma queda, eu entrego o upper. É o quanto eu consigo reagir a um contra-ataque, tá bom? Tá muito ligado ao contra-ataque, o tempo de resposta. Você vai atacar ou vai entrar, vamos supor, o cara baixou a guarda, cara, você tá tão arisco, quando ele baixou a guarda, seu corner gritou, aguarda, você, pum, botou o pé. É o quanto você reage a um estímulo, seja visual, auditivo, tá? Ou tátil. Você precisa estar, pegou, bateu, escutou, bateu, vacilou, bateu. Essa é a velocidade de reação. Isso precisa ser treinado separadamente. A velocidade de repetição, aí sim, é aquela sequência. Tá? É aquela sequência que mais funciona para o teu atleta. Nesse momento, não está no negócio de inventar a sequência. Tu tá para validar o que dá certo e o que não dá certo. E eu já vou te explicar como é que você pode validar isso com o teu atleta. Como é que tu pode validar o que funciona para ele e o que não funciona. Não é sobre você, é sobre ele. Tá? Quando você está montando o treino, é para o seu atleta, não treino para você. Não é o que tu gosta, é o que funciona. Nem sempre o que funcionava para você, como professor, vai ser o que vai funcionar para ele. Nem sempre o que funciona para o cara mais antigo vai funcionar para o cara mais novo, tá bom? É importante ficar atento para isso. E velocidade de execução, cara, é isolado, tá bom? É o quanto eu chuto rápido. Um chute. Eu quero treinar a minha velocidade de execução do chute com a perna da frente na cabeça. Vou treinar só isso. Certo? Aí eu vou treinar só isso. O quanto eu consigo ser rápido em um movimento, em uma execução. No direto, o quanto que eu consigo entrar rápido na baiana, o quanto eu consigo dar um chute no colete, o quanto eu consigo dar um giratório de mão. É uma execução. Então, recapitulando aqui para a gente dar o próximo passo. Velocidade de reação é o tempo de resposta que eu tenho, seja de um efeito sonoro, aditivo ou tátil. Velocidade de repetição é o quanto eu consigo fazer mais rápido possível uma sequência sem perder efetividade. Tá? Então, né, tem que ter efetivo. Jab, direto, chute no colete. Quanto que eu consigo fazer essa sequência mais rápido possível sem perder eficiência? Uma sequência, não é um conjunto de sequências. Diferente. E a velocidade de execução é o quanto eu consigo deixar o meu jab mais rápido, o meu direto mais rápido, o meu chute mais rápido. Tá? Se isso vira uma sequência, aí é velocidade de repetição. Passa a não ser mais de execução. Treino de velocidade de execução é treino com um único movimento mais rápido possível. Beleza? Anota aí, velho. Chega lá no final, pô, Dionísio, volta aí porque eu não entendi agora. O que eu vou te mostrar daqui a pouco vai fazer sentido se você entender isso. Então, olha só. Aí a gente tem aqui o quarto pilar, muito importante, tá bom? Cara, muito importante. A flexibilidade, ela faz com que você gaste menos energia. A flexibilidade faz com que você não tenha muitas lesões. A flexibilidade te dá muita mobilidade para você se movimentar. Então, essa
essa capacidade física, esse quarto pilar é muito importante e às vezes muito ignorado pelos praticantes de sandá. Às vezes o cara até veio do tradicional, veio do Taolu, e lá ele fazia bastante, aí chega no sandá, o cara desanda, deixa de fazer. Oh, o sandá está me deixando duro. Não, você só parou de fazer treino de flexibilidade, de alongamento. Então é sobre isso, tá? E cara, não ache que flexibilidade não faz o chute ficar forte, tá bom? Engana-se quem acha que um chute de uma pessoa flexível não é forte. Cara, lembra que velocidade mais força causa potência, causa impacto, tá? Então, é sim uma prerrogativa para você não ignorar. E se você quer ser, você tem que botar nos seus treinos. E aí, eu preciso falar de uma diferença, tá bom? De flexibilidade para alongamento, tá? Flexibilidade, que eu chamei aqui de flexionamento, tá? Ele tem duas formas, passivo, ativo e o FNP. Isso são formas de você treinar a flexibilidade. Já te adianto, flexibilidade, você nunca vai treinar esse troço antes do treino ou depois do treino. Não faça isso. Se você quer fazer isso, faça alongamento, passivo ou ativo. Porque flexibilidade, gente, nada mais é do que você ir além da sua amplitude normal e ganhar mais amplitude, tá? Então você vai além. Você causa alguns danos, você causa algumas microlesões. Então, não dá para você fazer isso antes ou depois dos treinos. O perigo aumenta em muito lesão. Não dá para você fazer treino de flexibilidade no período pré-competitivo. Não dá, tá? Não dá para você fazer treino de flexibilidade no período competitivo. Não dá. Muito arriscado, tá? Então, o que eu faço, Dionísio? Cara, eu vou te mostrar logo, tá? Como é que você pode fazer isso. Mas entenda, flexionamento é flexibilidade, tá? É ganhar amplitude com um movimento que eu ainda não tenho. Então, se eu quero fazer de forma passiva ou ativa, então de forma passiva é aquele brother ajudando, aquele amigo ajudando a chegar a perna, é aquele amigo ajudando a empurrar, é aquele amigo te segurando para você não ceder, tá? E o FNP é uma técnica, tá? É uma técnica que, cara, talvez você já conheça, mas, ó, escuta aí e anota o que é o FNP. O FNP é uma técnica seguinte, você faz um flexionamento em uma posição, certo? Quando chegar lá no limite dela, que fala, pô, deu aqui, não consigo mais, tá doendo, o cara segura ali por 6 segundos. Vai estar parecendo que vai te rasgar um frango, cara. Aí você relaxa, respira fundo, conta até 5, vai de novo, e aí não segura 6 segundos, segura 10 segundos. E você vai fazer isso por 3 vezes com cada posição que você quer melhorar a flexibilidade. Cara, é o melhor treino de flexibilidade que eu já vi, sacou? Os russos adoram fazer essa porra. É muito maluco. Como é que eu sei disso? Minha mulher é bailarina e as técnicas russas usam muito essa técnica com as bailarinas lá, tá? Então, flexionamento, flexibilidade, você tem passivo, ativo e FNP. Não faça isso antes ou depois dos treinos, tá bom? Agora, o alongamento, cara, é aquele alongamento que a gente faz no limite da articulação, de 20 a 30 segundos, certo? Para você preparar o seu corpo ficar mais relaxado, para ficar mais solto e suave antes do treino e para ter um volta calma depois do treino, tá? Então, sempre, antes e depois do treino, façam sim alongamento, sacou? Na China, eles sempre fazem isso, antes e depois. Depois de ter uma massapé lá, uma galera fazendo massagem, é importante esse volta calma, tá? Mas é diferente, entenda. Quando eu te mostrar agora no final o conteúdo, o negócio que eu vou te mostrar aqui agora, você precisa entender essas diferenças, tá? Então, flexionamento é flexibilidade, passiva, ativa, FNP, e alongamento é sempre antes e depois do treino, de forma passiva ou ativa. Passiva, alguém ajudando, ativo só você ali fazendo o trabalho. Cara, com essa tabela aqui, com que eu te ensinei, se você entendeu, e calma que olhando agora parece que é desesperador, né? Vai bater um desespero. Mas em cima disso aqui, cara, você consegue montar. Ó, essa tabela aqui, exatamente essa tabela que eu estou fazendo meu planejamento da temporada 2019, certo? Então, assim, e eu quero que seja a melhor preparação física que eu já fiz em todo esse tempo.
E eu estou dividindo com você. Você só precisa entender esses conceitos que eu te passei, sabe? E eu vou te explicar o que é essa tabela aqui e vou deixar ele no grupo para você, certo? Então, vamos lá. Aqui são as semanas, tá bom? O que é importante você entender? Você pode adaptar isso aqui, tá? Aqui é o que você precisa fazer. Se você não tem, 20 semanas, se você não tem 12 semanas, o mínimo para fazer essa preparação aqui são 12 semanas, tá bom? 12 semanas de cada evento, de cada campeonato, de onde você quer levar ele. Ou fazer uma para o evento principal, certo? Esses aqui são seletivos, mas o evento principal é esse. Então, você faz. Então, olha só, o tempo aqui dessa programação que eu fiz são de 20 semanas, tá? O mínimo que você tem que trabalhar aqui são 12 semanas, tá bom? Então, até aqui, até aqui. E aí, o que a gente tem aqui, Primeiro, a gente tem um período de preparação, certo? Então, no período de preparação, que condiz aqui as 12 semanas, você está se preparando para um campeonato, beleza? Você consegue se preparar bem para o campeonato aqui em 12 semanas. Dá para fazer. Dentro dessa preparação, eu tenho um período aqui básico. Esse básico aqui é pelo menos 8 semanas. Dionísio, não tem 8 semanas. Faz com que tem, filho. Se vira. Mas, tá bom? Se programe para fazer com 8 semanas. Porque adaptações fisiológicas ou mudanças, cara, dificilmente não acontece nesse tempo. Tá bom? Você até pode chegar motivado, mas talvez não tenha mudado muito o que você estava no início da temporada, tá? É muito importante, cara, fazer os testes, tá? Eu não coloquei testes aqui porque esses testes podem ser individuais, tá bom? Então, olha só, período básico de 8 semanas, certo? No período básico, você vai treinar as capacidades que eu te falei, que você anotou aí. Aqui tem umas siglas, aqui tem a legenda delas. Se você anotou o que eu te falei, entender os tempos, é só você fazer tudo em cima do tempo. Certo? Então, eu tenho aqui, RA, resistência aeróbica. Eu tenho de colocar na primeira resistência aeróbica. Lá, quanto tempo que é resistência aeróbica? Eu vou colocar lá e vou adaptar para cá. Tenho que trabalhar a resistência de força. Tá? Tenho que trabalhar aqui, o VR, velocidade de repetição. Então, aqui, cara, tem exatamente o que você precisa trabalhar nas 4 semanas, depois nas outras 4 semanas, depois aqui, na fase específica, certo? O que é a fase específica? Aí é a fase, cara, que eu já tenho que me concentrar totalmente, tá bom? Isso aqui, PFFA. Dionísio, o que é PFFA? Pontos fortes e fracos e palavra de ativação, tá? Essa palavra de ativação você vai descobrir com o seu atleta, certo? Primeiro você vai fazer um checklist, quais são os pontos fortes e fracos dele. O que ele consegue fazer melhor? Eu dei um workshop do Sandar na Veia, lá no Rio Grande do Sul, onde a gente falou de como montar uma estratégia vencedora. Cara, foi uma tarde toda falando disso. Mas de forma resumida aqui para você ficar claro é o seguinte, cara, PFFA, grava isso, tá? Se você quer ser um técnico diferenciado, se você quer falar para o seu atleta como se fosse um joystick e ele responder, cara, descubra isso aqui, pontos fortes, fracos e a palavra que motiva. Essa palavra que motiva, você pode ter ajuda, tá? Aqui, de um psicólogo esportivo, de um coach especializado em esportes, ou você pode trazer isso através da meditação, de conversas com o seu atleta para descobrir o que é isso aqui, tá? Qual que é a palavra que você vai falar lá no corner para ele que vai resolver? Às vezes, quando ele senta no corner, você precisa fazer o quê? Na maioria das vezes, né? Dar uma informação técnica para ele voltar lá e fazer acontecer. Cara, só que tem um momento que, cara, já a técnica já não resolve. Você tem que buscar na emoção. E a emoção, você tem que saber a palavra certa. Como é que eu ativo ele? É com tapa na cara? É com a palavra? É com um sorriso? É com um abraço? É com um olhar? Como é que eu ativo esse cara? Muito cuidado em fazer isso. Eu já peguei professor dando tapa na cara de atleta que, cara, o cara voltou motivado. Mas eu já vi atleta apanhar na cara e, cara, largou o professor. Então, toma cuidado como é que você ativa ele, tá bom? Isso você vai conhecer através de conversas. É muito importante, sabe? Você tem um passo a passo. Então, você pode ter ajuda de um psicólogo esportivo, você pode ter ajuda de um coach esportivo,
ou através da meditação ele pode trazer isso para você. Certo? Então, aqui na fase específica, a mesma coisa. Olha só, eu tenho exatamente o que eu vou trabalhar. E na legenda aqui, se você anotou tudo certinho lá, você vai ver isso de forma tranquila. Olha só, na fase específica, eu fecho 12 semanas. Certo? Aí, o que acontece? Geralmente, o atleta viaja. Pode ser que ele viaje uma semana, 2, 3, enfim. Aqui, a sua realidade talvez seja só um final de semana. Talvez você viaje para outra cidade para competir. Então, aqui, cara, eu botei um mês de competição, tá bom? Esse um mês, ele se reflete a isso, tá? Eu, por exemplo, quando vou para o campeonato mundial, às vezes são 15 dias a viagem. Se eu viajar para fazer um intercâmbio, uma aclimatação, geralmente eu fico um mês, tá? Mas isso aqui você vai adaptar de acordo com a tua realidade. E sempre que passar de uma competição, você precisa dar para o seu atleta um período de transição, tá? Transição não é descanso, não é ficar sem fazer nada, porque senão o peso aumenta muito. Mas é ele fazer outros esportes, sabe? Pedalar um pouquinho, jogar uma bolinha que ele gosta, fazer uma natação, fazer outras coisas para ele não ficar parado, tá? Mas que ele não fique voltado para o sandá ali especificamente. Então, é uma transição que pode se dar aí de 4 semanas, tá? Uma outra coisa importante aqui, ó, aqui é um ou outro, tá bom? Treino mental, ó, ou é o upscale esportivo, ou é o coach, ou é a meditação, tá? É um ou outro. Aqui não, tá? Nas capacidades são todas nesse período, tá bom? Todas essas aqui, ó. Na alimentação, ou você tem um nutricionista, ou você tem um manual de bons hábitos, tá bom? O que é um manual de boas práticas alimentares? Cara, é você saber o que é um carboidrato, o que é uma proteína, o que são os minerais, o que são vitaminas. Você precisa entender isso para você separar e saber. Às vezes você vê o cara tomando, tô tomando aqui sei lá, já vi, Guaraná Viton. Pô, o troço é só açúcar e sódio, cara, uma merda pra querer fazer dieta. Mas eu vou competir e o cara, bicho, tá tomando essa merda, bicho. Pô, mas isso aqui é leve, Dionísio. Aí o cara tá comendo isso e pão de queijo, porque pão de queijo pra ele é leve. Então, assim, o atleta ele precisa ser inteligente e o técnico mais ainda, porque o atleta, cara, chega uma fase que ele fica burro. Eu sei disso, eu sou atleta. Então tem que ter alguém orientando. Então, ou você tem um nutricionista, ou você tem esse manual de boas práticas alimentares. Saber exatamente o que vale a pena comer. Pô, às vezes você acha que é ruim comer uma coisa e não é tão ruim. Às vezes a combinação de alguns alimentos que não dão certo. Então aqui você precisa ter um ou outro, tá? Agora é preciso ter 2 períodos de treino, tá? Pelo menos até aqui, ó, na fase específica. Esses 2 períodos não precisam ser, cara, 2 horas cada um, não. Pode ser um de 1 hora, um de 1 hora e meia, outro de meia hora, tá bom? Às vezes você acorda mais cedo e faz seu treino de flexibilidade, você acorda mais cedo e vai fazer a musculação. Enfim, precisa de 2 períodozinhos. Precisa separar, porque flexibilidade, lembra, flexibilidade não pode estar junto de nenhum outro treino, cara. A não ser que seja um treino mental depois. Mas não é, colocou flexibilidade, vai para casa. E aí volta no outro período para fazer a próxima coisa, certo? Então, o que eu quero que vocês fiquem muito atentos a isso, tá bom? Cara, PFFA, tá? Fica ligado com isso, porque pontos fortes e fracos faz com que você conheça o seu atleta e que você consiga montar treinos eficientes de acordo com a necessidade dele, tá? Então, montar sequências que funcionam para ele, quedas que funcionam para ele, tá? Então, fica ligado com isso, porque isso faz toda a diferença aí, tá? Cara, isso aqui é o poder, amigo. Essa planilha aqui que eu vou dar para vocês é o poder. Se você entendeu isso aqui, você já está pronto para fazer um treino que realmente está super diferenciado, tá? Agora é o seguinte, cara, não existe mágica, existe uma metodologia.